Estamos na lição de número 10 com o título A Sutileza contra a Prática da Mordomia Cristã. Lembrando então, né, o que é o mordomo? O mordomo é aquele que toma conta de tudo que tem ali referente à casa, né, como se fosse o dono, mas ele é o administrador. Então, nesse sentido, é o administrador, aquele que administra bem o que Deus lhe deu, o que Deus colocou nas suas mãos. E a verdade prática está dizendo, contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio, a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Nós aprendemos isso com nosso pai na fé. Está lá Abraão em Gênesis 14, 20. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então, isso nós vamos aprender no decorrer da lição, que não é um fardo, não é um peso, não é imposto, uma obrigação, mas é um privilégio. Isso é feito com o coração e por isso que aquele que faz com o coração, aquele que encontra esse entendimento que é bíblico, ele passa a ter essas bênçãos sobre a sua vida. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis 14, versículo 17 ao versículo de número 20. E a introdução está dizendo: nesta lição abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã. Há muitos equívocos e incompreensões, né, distorções em torno dessa doutrina. E isso tem feito com que essa doutrina, esse ensinamento, né, tenha sido maliciosamente rejeitado e combatido por parte de muitos. Em primeiro lugar, deve-se observar que a mordomia cristã, ela tem um sentido de administrar bem o que Deus nos deu. Então, não os privilégios vividos indevidamente por alguém. Então, este cuidado nós temos que ter. Por quê? Porque todos estão vendo, né, principalmente nas mídias sociais, os excessos. E esses excessos, acaba que as pessoas olhando ali uma pessoa fazendo errado ou ensinando errado, eles querem o que? Generalizar, mas não é desta forma. A Bíblia Sagrada sempre ensinou ali sobre a mordomia cristã, sempre ensinou sobre a contribuição, sobre o privilégio, né? O nosso pai Abraão, ele ali deu o dízimo de tudo a Melquisedeque e foi algo voluntário, espontâneo do seu coração. Aquilo demonstrou que gratidão, dizendo assim: eu venci, o Senhor me ajudou. Então você está vencendo cada dia, o Senhor está te ajudando. Primeira parte aqui da lição: conhecendo o evangelho da barganha. Então, olha só, por que muitos têm olhado esse ensinamento, né, e têm distorcido esta verdade bíblica justamente por causa disso, porque estão se ensinando e pregando um evangelho da barganha. No item 1 aqui, ó, dízimos e ofertas como moeda de troca. Então muitos têm ensinado que a sua oferta, o seu dízimo, aquilo que você contribui na obra do Senhor, é como se fosse uma troca, né? Você está dando aquele, você está devolvendo aquele dízimo para que você obtenha mais. Então veja bem, nós temos que tomar esse cuidado. Por quê? Porque não é assim que a Bíblia Sagrada ensina esse princípio tão maravilhoso, tão importante, né, e tão sagrado da palavra do Senhor. Mas é o quê? Mas é uma gratidão a Deus. Então isso nós temos que ver primeiro. Olha só, o que está sendo usado hoje? Nós temos usado técnicas de arrecadação de fundos para explorar os incautos e mais pobres. Então as pessoas estão vendo essa exploração que há, né? E tantas pessoas fazendo mau uso, né, da palavra do Senhor, explorando através da palavra do Senhor, e isso acaba virando uma generalização, e as pessoas então dizem assim: olha, a igreja hoje virou uma empresa, e de certa forma eles estão corretos no que eles estão dizendo. Por quê? Porque muitos estão fazendo da igreja de Cristo uma empresa, e estes vão pagar um alto preço, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é santa. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é uma entidade, né, uma organização importante, mas antes de mais nada, ela é um organismo vivo, ela é de Cristo e ela está na terra para abençoar as pessoas, não para explorar as pessoas. Então olha só, a promessa sempre é a mesma, né? Dê tudo que você tem para você receber em troca muito mais do que aquilo que você ofertou. E isso não é bíblico, isso não está na palavra do Senhor. Então isso é uma velha técnica da famigerada teologia da prosperidade. Então vamos tomar muito cuidado, viu?
Tomar muito cuidado. É igual aqueles golpes, né, que vem, que a pessoa diz assim, olha, você vai investir tanto e vai ganhar em um mês o dobro. Quer dizer, isso não existe, né? Então, isso aí está sendo trazido para a prática, para as coisas da palavra do Senhor e está confundindo a mente de muitos. Então, que Deus nos livre dos charlatões da fé, em nome de Jesus. No item 2 aqui, dízimos e ofertas como práticas legalistas. Outro efeito colateral do evangelho, da barganha, né, está nisso aqui. E o que esse evangelho da barganha está ensinando? Está ensinando que a pessoa que ela oferta, que ela é dizimista na casa do Senhor, está passando para a cabeça daquela pessoa que ela vai ser salva porque ela está dizimando, que ela vai ser salva porque ela está ofertando. Não, veja bem, nunca, jamais isso é ensinado na Bíblia. Ninguém vai ajudar financeiramente a igreja para ser salvo. As pessoas ajudam financeiramente a igreja porque elas estão salvas ou porque elas são salvas em Cristo, elas conhecem a palavra, têm gratidão a Deus, então elas têm gratidão em ofertar. Isso é tanto verdade que você veja bem, quem mais reclama sobre dízimo, sobre ofertas, são aqueles que não ajudam, não são aqueles que ajudam, porque aqueles que ajudam, porque eles ajudam com o coração, eles têm consciência daquilo, eles têm amor àquilo, e eles não fazem com reclamação. Então, geralmente, quando você vê alguém reclamando, você vai perguntar para ele vai dizer assim, não, eu não ajudo em nada, eu não dou, eu não oferto, eu não dizimo, então por que você está reclamando? Então, veja bem, aquele que faz com o coração, ele tem essa alegria, ele tem essa gratidão e ele tem essa certeza de fé, de que o Senhor, né, está lhe abençoando e que ele está então trazendo essa ajuda financeira como gratidão a Deus. E outra coisa, como que a igreja poderia se manter, como poderia ser pagada a energia elétrica, a água, as instrumentações estão ali sendo tocadas, né? Todo o aparato ali dentro da igreja, para quê? Para bem servir a pessoa, não é isso? Então somos aceitos diante de Deus por causa do sangue de Senhor Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário. Em outras palavras, a salvação não é pelas obras, viu? Mas é pela graça. Romanos 3:28. Amém? Parte 2 aqui, a doutrinação bíblica do dízimo sob ataque. No item 1, o dízimo era uma prática da lei. Então, o que as pessoas que estão ensinando contra os dízimos dizem? Elas dizem que o dízimo era uma prática da lei. Então, o Senhor Jesus, quando chama Moisés e tira o povo do Egito, lá no deserto, o Senhor dá a lei, dá normas para Moisés, né? E quando o povo entra na terra prometida ali, tem um pedaço de terra para cada tribo, mas a tribo de Levi, que são os levíticos, eles não teriam possessão, não teriam terra, eles não iriam plantar nem colher, mas iriam cuidar apenas das coisas do Senhor, e as demais tribos trariam o dízimo para manter todo esse aparato, né? Então ali passou a ser o quê? Uma ordem da lei, ele passou a ser então feita essa regra dentro da lei, mas nós entendemos que antes de Moisés, né, centenas de anos antes de Moisés, estava o nosso pai Abraão, o pai na fé. Então Abraão antes da lei já dizimava, Isaac antes da lei já dizimava, Jacó antes da lei já dizimava. Então isso nós temos que observar para quê? Para que a gente possa ensinar da maneira correta, né? Se a pessoa não quiser dizimar, aí é um problema dela, mas tem que ser ensinada da maneira correta para quê? Para que ela também não deixe, né, de mostrar sua gratidão a Deus através desta área. Então Abraão deu o dízimo de tudo quanto tinha, centenas de anos antes da lei. Portanto, a desculpa de que não se devolve o dízimo porque é uma prática limitada à lei de Moisés, então não se sustenta, né? Então não se sustenta, vamos dizer assim, essa desculpa ou este argumento. No item 2 aqui, o dízimo como contribuição imposta. Então há também aqueles que dizem que não devolvem seu dízimo hoje porque consideram uma prática imposta e não uma contribuição voluntária. De acordo com aqueles que assim pensam, não haveria nada no Novo Testamento que respaldaria a entrega do dízimo. Dessa forma entendem que um fiel deve ofertar quando quer, né? Quando quiser, quando sentir. Então, desta forma, o que nós vamos observar? Por exemplo, nós olhamos no Novo Testamento ali, quando a igreja surge, então surgiu ali um problema em Atos capítulo 6, e aquele problema que surge ali, os apóstolos tinham que resolver aquela questão, e os apóstolos disseram o seguinte, não, mas nós não temos tempo para isso. Então eles levantaram diáconos para servir à mesa, porque eles não tinham tempo, e eles disseram o seguinte, nós precisamos cuidar do quê? Da palavra e da oração, nós precisamos orar, nós precisamos ensinar a palavra, nós não temos tempo para servir à mesa. Então, nesse sentido, nós olhamos aqui e observamos que desde o princípio da igreja, os obreiros, o apóstolo Paulo mesmo é um grande ensinador sobre isso, eles eram mantidos
mantidos pela igreja, eles eram mantidos pela obra do Senhor. Por quê? Para que a obra do Senhor Jesus pudesse estar de pé. Olha só, vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem o altar participam do que é oferecido sobre o altar? É o apóstolo Paulo fazendo essa pergunta em 1 Coríntios capítulo 9 e o versículo 13. Então ele mesmo está dizendo ali, olha só, é evidentemente o apóstolo Paulo estava falando do sacerdócio levítico. Estou lembrando do sacerdócio levítico. Quando o apóstolo Paulo lembra do sacerdócio levítico, ele não está dizendo aqui que no Novo Testamento as ofertas, os dízimos são na regra da lei. Não está dizendo isso, mas está dizendo que as ofertas e os dízimos, a prática dela vai fazer o quê? Vai fazer o mesmo que a mesma definição da lei, ou seja, vai sustentar os obreiros que estão ali por conta de estudar a palavra, ensinar a palavra, se dedicar à palavra, para que haja esse crescimento, o amadurecimento da igreja. O próprio apóstolo Paulo, ele foi ajudado por diversas igrejas, porque ele estava sempre de uma localidade para outra, né? Ali pregando o evangelho, fundando igrejas, colocando ali obreiros, e dali ele ia para outra localidade, e isto basta nós estudarmos as cartas do apóstolo Paulo, e nós vamos entender isso perfeitamente. Amém? Parte 3 aqui da lição. Parte 3 da lição, a doutrina bíblica da mordomia cristã. No item 1, Deus, o Criador e provedor. Então, o nosso Deus é o Criador, é o provedor de tudo, viu? O primeiro princípio básico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus é o Criador e provedor de tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, tudo de bom que existe provém de Deus. Lembrem-se do Senhor seu Deus, porque Ele é quem lhes dá força para conseguir riqueza. Deuteronômio 8,18. Ser dizimista e ofertante nada mais é do que reconhecer o Senhor como a fonte provedora de tudo. Então, quando a pessoa devolve o seu dízimo na casa do Senhor, ele está entendendo que o Senhor é que lhe deu saúde, o Senhor é que lhe dá graça, o Senhor é que lhe deu condições, né? Então o Senhor que nos dá tudo. Então alguém, certa feita, foi me questionar, quando eu ainda era muito jovem, né? Foi me questionar sobre o dízimo, e quando eu fui responder e explicar sobre o dízimo, outro colega ali da faculdade, né? Ele já veio logo no diálogo ali, ele entrou bem, vamos dizer assim, né? Ele entrou com a voz até mais alta um pouco, ele disse o seguinte: olha aqui, ó, ele dá o dízimo lá na igreja para o sustento da obra, para o sustento do pastor dele, mas nós damos muito mais do que o dízimo, porque nós gastamos com bebida, nós gastamos com prostituição, nós gastamos até com cigarro para destruir nossa saúde, nós gastamos com tanta coisa para o nosso próprio mal, e nós gastamos muito mais do que o dízimo. Então nós damos muito mais do que o dízimo para coisa errada e que faz mal para o nosso próprio corpo. Então aquela pessoa entrou nesse diálogo ali e falou desta forma, e eu fiquei admirado, falei, olha só como que Deus dá entendimento a todas as pessoas, né? Por quê? Porque realmente é uma gratidão nós podermos ajudar, né, na obra do Senhor. E quando este rapaz da faculdade me questionou dizendo que eu dava o dízimo, eu, no meu coração, me alegrei. Por quê? Porque eu devolvi o dízimo com muita satisfação e alegria para ajudar na obra do Senhor, né? No item 2 aqui, o homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus. Então o homem foi colocado na terra como despenseiro, como administrador. Então o homem aqui na terra, ele é o mordomo. Tudo que o Senhor tem dado na mão dele é para administrar e para o bem. Por quê? Porque nós, quando morrermos, não vamos levar nada. Então tudo que o Senhor faz chegar em nossas mãos é para benefício, é para o bem, viu? Outro princípio igualmente importante no que concerne a mordomia cristã está no fato do homem ser despenseiro das coisas de Deus. Esse fato já aparece no início da criação, quando Deus coloca o homem no jardim, né, para cuidar ali do jardim. Então, despenseiros e administradores. Assim, o apóstolo Paulo fala lá, né, em 1 Coríntios 4:1, diz assim, ó, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então, se você conhece algum obreiro, né, que não administra bem, que não é um bom mordomo, não é um bom dispenseiro, você não pode generalizar isto, viu? Então, que Deus ajude a cada igreja, a cada obreiro, para que administre bem. Por quê? Porque aquilo que é levado à casa do Senhor, aquilo que é devolvido com o coração, né, aquilo são coisas sagradas, para
que o Senhor abençoe mais ainda a vida de cada um. Olha só, escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo advertiu que os injustos não herderão o reino de Deus. Ele faz uma listagem ali desses injustos, né? Então, entre aqueles injustos, ele fala assim, ó, imorais, idólatras, adúlteros, e entre essa listagem grande, ele coloca o quê? Ele fala assim, ó, avarentos, ele fala assim, ó, ladrões, bêbados e avarentos. Então, a avareza também é um pecado gravíssimo. O avarento será excluído do céu, diz aqui a palavra do Senhor, né? Então, o apóstolo Paulo advertiu a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Este cuidado nós temos que ter. Alguém diz assim, pastor, mas o dinheiro é ruim? Não, o dinheiro não é ruim, de forma alguma, né? O dinheiro é necessário, mas o amor ao dinheiro, não só o dinheiro, quando o coração da pessoa está em qualquer coisa que não seja em agradar a Deus, então isso aí torna o que? Torna o ídolo dele. Então qual é o seu ídolo? O ídolo é aquilo que está dominando o seu coração. Então que Deus nos guarde para que nós possamos aqui ter o nosso coração guardado na presença do Senhor. Amém? Conclusão, vimos nessa lição a doutrina da mordomia no contexto bíblico, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Vimos que a doutrina da mordomia bíblica, como tal, deve ser exercida por cada crente fiel a Deus. Dentro deste contexto, mostramos que a prática do dízimo das ofertas é fundamentada, né, em princípios bíblicos imutáveis, como tal, deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel. Então, o crente deve colocar em prática esse princípio com gratidão e com amor. Vamos para as nossas perguntas. Pergunta 1. Qual é a alegação mais comum dos que são contra a prática do dízimo? Qual é a alegação mais comum? Ah, o dízimo era da época da lei e o Senhor Jesus Cristo agora, né? Nele nós cumprimos toda a lei. Então o dízimo não era apenas da lei. Antes da lei, centenas de anos antes, já estava o nosso patriarca, o pai Abraão, né? Pai na fé, nosso pai da fé, já estava ali dizimando com o coração. Pergunta 2, a que princípio o apóstolo Paulo recorreu para cuidar do sustento dos obreiros? Ao princípio do dízimo levítico, porque o dízimo levítico ele era obrigatório, mas para cuidar dos levitas, né? Isso, da obra do Senhor. Então Paulo não disse que o dízimo seria obrigatório, mas a finalidade é a mesma, é cuidar da obra do Senhor. Então na lei o dízimo é obrigatório e cuida da obra. No Novo Testamento não é obrigatório, porque não é legalista, mas cuida da obra. Então agora nós ultrapassamos a lei, voltamos um pouco mais, estamos com o pai da fé Abraão e dizimamos com o coração e ajudamos a obra do Senhor. E pergunta 3, qual é o princípio básico da doutrina da mordomia cristã? Qual é o princípio básico? O princípio básico é que Deus é o criador e provedor de tudo. Esse é o princípio básico da mordomia cristã, ou seja, somos mordomos, cuidadores daquilo que é do Senhor. Pergunta 4, o que é ser dizimista e ofertante? Nada mais é do que reconhecer o Senhor como fonte provedora de tudo. Pergunta 5, qual é o pecado gravíssimo mencionado nesta lição? O pecado gravíssimo que nós pouco falamos nas igrejas é o pecado da avareza. Então que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, que Deus prospere a sua vida. E tudo quanto você for fazer, faça com o coração e seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Até a próxima aula.